Olá, bem-vindos ao 14º dia do desafio 30 dias de transformação. Se você chegou aqui no meio do caminho, assiste esse vídeo até o fim. Se não, e depois volta para o começo. Se você está acompanhando firme e forte, estou gostando de ver, tá bom? Ontem a gente começou a falar dos 4 pilares que tem e que existem e que tem dentro desse processo de transformação. A gente já falou sobre outras coisas e ontem a gente começou um novo processo dos 4 pilares. Se você não sabe o que eu estou falando, vale a pena voltar para a gravação do dia de ontem. Que 4 pilares são esses de transformação? 4 pilares são idolatria, derramamento de sangue, curto-circuito sexual e língua má. Esses são os 4 pilares de transformação, tá? Então, ontem eu comecei a explicar um pouquinho sobre o primeiro pilar, idolatria. Inclusive, comecei um processo de um desafio muito incrível, né? Pegar uma folha de papel, dividir ela em 4 e começar a escrever. E se você não sabe o que eu estou falando, vale a pena voltar no vídeo de ontem, vale a pena voltar nos dias anteriores para entender todo esse processo que a gente está passando e o porquê que eu estou falando disso tudo nesse momento do ano. Tem uma explicação, tem um porquê, tem um período super especial que a gente pode pegar carona aí nessa energia, aproveitando que hoje aqui ainda é lua cheia, ainda tem uma energia adicional. Então, para isso, vou falar um pouquinho mais sobre idolatria e é impossível falar sobre idolatria sem conhecer um pouquinho da história de um grande patriarca chamado Abraão, tá? Então, um pouquinho da história de Abraão, ela é o seguinte, tá? Então, assim, para começar, Abraão, ele não nasceu um patriarca. Através do esforço e através das coisas que ele foi construindo e desafiando e fazendo na própria vida, ele se transformou um pilar, ele se transformou num patriarca. O que daqui já dá a entender uma coisa pra gente. Nós não nascemos prontos aqui, mas baseado nas escolhas que a gente faz, a gente pode crescer com elas e se transformar quem a gente verdadeiramente veio fazer aqui. Como isso funciona? Vamos lá. Então, Abraão, ele morava com os pais dele, já era casado e morava do lado dos pais, e história resumida, obviamente, tá? E lá com os seus 75 anos, é isso mesmo, tá? 75 anos, decidiu que ele não ia mais aguentar o que o pai estava fazendo e que ele ia sair em busca do próprio caminho dele. Então, a primeira coisa, nunca é tarde para seguir o próprio caminho. Abraão fez isso com 75 anos, então ele confrontou o pai. O que ele fez? O pai dele vendia estátuas, dizendo que as estátuas tinham poderes especiais. Então ele foi lá e cortou, quebrou todas as estátuas, discutiu com o pai e seguiu viagem. E conta-se a história que no momento que ele começou a seguir viagem, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás do pai dele. Era uma das pessoas mais ricas na época. E Abraão decidiu falar, chega do meu conforto dessa riqueza, que, entre aspas, presta atenção na história, me prendeu durante 75 anos e estava na hora de seguir meu caminho. Então Abraão foi seguir o caminho dele, que não foi nada fácil, nada fácil. Se fala dos 10 grandes testes de Abraão, de outras coisas que ele passou, de outros grandes desafios que ele passou, até ele se transformar quem ele foi, mas assim, ele seguiu a caminhada dele. Então, ele e a esposa seguiram o caminho, teve desafio para ter filho, depois mudou o nome, depois teve filho, depois, enfim, várias coisas aconteceram na caminhada de Abraão, tá bom? Agora, o que é interessante, né? A história bíblica, de acordo com a Cabala, nunca deveria ser interpretada, nunca deveria ser entendida de forma literal. A gente deveria sempre buscar entender o algo mais, o salzinho, né? O temperinho que tenha mais do verdadeiro ensinamento, que é essa energia que essa semana está trazendo para a gente. Então, a primeira coisa eu falei para vocês, olha, a gente não nasce quem a gente veio ser nessa vida, a gente nasce com o potencial de quem a gente veio ser aqui. E o que muitas vezes vai impedir a gente de manifestar esse potencial é chamado de idolatria. O que é idolatria? Sabe quando a gente fica naquele caos confortável? O que é o caos confortável? É aquele caos que você sabe que não é exatamente a melhor coisa para você, mas pelo menos tá tudo bem. Mas pelo menos você já sabe como interagir com aquele caos. Pelo menos você se acostumou já com aquela sujeira, já se acostumou com esse caos. Então, é um caos confortável. Você vive no caos, mas já tão confortável que você não quer mudar a sua vida. Isso é chamado caos confortável. E isso é exatamente idolatria. É quando a gente se apega a pequenas coisas, a gente pensa pequeno, a gente se acomoda com pouco, a gente pensa pequeno
E isso a gente diminui nosso potencial. A gente diminui aquilo que a gente poderia ser na nossa vida. E só quando a gente quebra as estátuas, ou seja, só quando a gente sai da nossa idolatria, a estátua é só uma forma da gente entender, não é uma estátua propriamente dita, não necessariamente uma estátua propriamente dita, mas só quando a gente quebra esse conforto que a gente consegue ir e andar a caminhada de atingir o nosso melhor. Só quando a gente decide falar assim, não, eu decido começar do zero, mas eu vou em busca do meu ser. Imagina, quantos de nós seria capaz de hoje parar sua vida e falar com todo o dinheiro que você ganha, com tudo que você já conquistou, com tudo isso, e falar, chega, esse é o caminho que eu não acredito que eu vim ser e vou começar do zero. Olha isso, você decide recomeçar sua vida com uma mão na frente e outra atrás. Olha que desafio são essas decisões de sair da idolatria. E é por isso que eu falei no dia de ontem, idolatria pode ser dinheiro, idolatria pode ser emocional, idolatria pode ser, eu sei que eu tenho que seguir minha frente num certo relacionamento, mas tudo bem, eu não vou achar algo melhor. Por que que não? De repente você vai. Eu sei que eu vim aqui fazer um trabalho X, mas vou me contentar com pouco. Por que que se contenta com pouco? Segue sua vida. Eu sei que é desafio fazer certas mudanças e transformações, mas se o universo está falando coisa, e óbvio, fazendo um parênteses, tem que ser pelas verdadeiras razões. Não é porque está desconfortável no jeito que eu tô, então eu vou buscar um caos maior ainda para parar minha vida. Então assim, se você tiver dificuldade para entender o que eu estou falando, por favor, manda mensagem aqui, fala comigo, porque não é toda mudança e qualquer mudança que ela é realmente verdadeira. Às vezes ela é uma mudança pelo ego, né? Sair de um problema para entrar no outro maior ainda. Então assim, é uma linha muito tênue descobrir isso. E é por isso que tem todo o pensamento que eu construí ao longo desses 13 dias, hoje é o 14º, para a gente conseguir entender o que são nossas idolatrias, que está na hora de sair. Por mais que seja com uma mão na frente e outra atrás, está na hora de a gente sair, está na hora da gente se agarrar àquilo que de verdade importa, que é o quê? Sua alma. E é assim que você vai se tornar quem você de verdade vai ser nesse mundo. Então é o seguinte, desafio 14. Qual é a mudança que você sabe que você tem que fazer, mas você está adiando ela na sua vida por um caos confortável? Identifica ela e começa a se preparar, porque até o final desses 30 dias você vai ter que mandar essa idolatria para outro lugar da sua vida, ou seja, transformar ela, para desaparecer ela, para você se transformar quem você veio ser. Então hoje é só o pensamento. O que você acredita que você está fazendo confortavelmente, que está na hora de você quebrar essa estátua, confrontar, fazer, transformar, por mais que você ponha em risco uma certa coisa na sua vida, mas por algo melhor para você seguir em frente. Pensa nisso e lembra, marca todo mundo aqui que você acha que seja importantíssimo ouvir esse vídeo, que você acha que é importantíssimo que a pessoa pode crescer junto com isso, para que a gente possa todo mundo se beneficiar. Combinado? Volta amanhã, desafio 15. Boa tarde para você, bom final de domingo. Valeu, gente!